Olá, pessoal. Nós somos alunos do curso de odontologia do primeiro período da faculdade UniBH e hoje nós estamos aqui para poder entrevistar a doutora Pamela. Nós temos aí vários assuntos muito interessantes. Espero que vocês acompanhem toda a nossa entrevista. Primeiramente, doutora Pamela, a gente gostaria de saber o que é que te motivou a escolher a carreira de dentista. O que é que fez com que você escolhesse essa profissão? Ei, gente, eu sou a Pamela, eu sou dentista, me formei no final de 2018 e vou responder as perguntinhas para vocês. Eu sempre quis fazer odontologia, então desde muito nova eu já tinha essa certeza de que eu queria cursar odontologia, então eu não me lembro de ter uma motivação específica, mas eu sempre tive a certeza de que eu queria ser dentista, né, fazer odontologia, então eu nunca tive uma outra opção de curso, sempre foi odonto mesmo. Assim como você falou, você já entrou na faculdade tendo certeza daquilo que você queria, né? É muito bom quando isso acontece, porque aí você tem realmente a precisão de que você está fazendo a coisa certa, né? Agora a gente gostaria de saber como é que foi a sua experiência durante a faculdade, assim, em si. Minha experiência na faculdade foi maravilhosa, eu amei todo o curso, principalmente quando começam as matérias mais práticas, né, os laboratórios, as clínicas. Então, eu sempre fui apaixonada, eu amava ir para a faculdade, eu amava atender paciente, amo, né? Então, minha experiência foi muito boa e muito gostosa. E a parte mais desafiadora, eu acho que foi a parte do TCC, né, que é mais pro final, quando chegou na fase de fazer TCC, eu acho que foi a fase assim que eu achei que foi mais difícil durante toda a faculdade. A gente imagina mesmo que a experiência da faculdade, quando se inicia realmente os atendimentos, né, deve ser bem bacana mesmo. A gente tá, inclusive, nós estamos muito ansiosos para isso. Agora, quais são os maiores, assim, desafios enfrentados, assim, na profissão? O maior desafio hoje, eu acho que é essa questão da alta concorrência, né? Tem muitos profissionais, tem muitas clínicas, então essa questão de conseguir captar pacientes, de conseguir fidelizar pacientes no consultório, isso tudo é um desafio muito grande, né? Então a gente acaba tendo que ir para as redes sociais, tendo que gravar conteúdo todo dia, tendo que estar sempre presente nas redes sociais, o que não é fácil. Então eu acho que essa é o grande desafio, né, atualmente. Realmente, doutora, atualmente tem que ter esse diferencial de estar sempre investindo mais em tecnologia, investindo mais na área de divulgação mesmo do seu trabalho. Eu acho que isso daí é algo que todos os novos profissionais devem, assim, olhar e pensar um pouco em fazer também. Agora, adentrando um pouco na odontologia, quais foram, assim, os casos mais desafiadores, mais complexos que você já pegou atuando, assim, na área? Os casos mais complexos que eu já peguei, eu acho que foram na época que eu trabalhei no posto de saúde, né, no SUS. Eu pegava muitos pacientes com todos os dentes cariados, criança, sabe, com todos os dentes cariados, com tártaro, doença periodontal. Então, acho que eram os casos mais difíceis, mais complexos, assim, que eu já peguei, foi nessa época, quando eu trabalhei no SUS. E para a gente tratar esses casos, não bastava só a gente ir lá e restaurar o dente, ou cuidar, fazer uma limpeza, uma raspagem, cuidar ali da doença periodontal. A gente tinha que, além disso, fazer uma educação em saúde, né? Tanto com os pacientes quanto com os familiares, com os pais. Então, a gente tinha que estar ali ensinando sobre a importância de cuidar dos dentes, a importância de preservar os dentes, porque mesmo hoje em dia, com tanta informação, eu ainda pegava muitos pacientes que não importavam ali com a saúde dos seus dentes, muitas mães que pediam para extrair os dentes permanentes já dos filhos, por não ter condição de fazer um tratamento de canal. Então, além de simplesmente restaurar um dente, a gente tinha que
educar o paciente e toda a família do paciente. Realmente, essa questão aí que você falou sobre os atendimentos do SUS deve ser bastante desafiador, né? Porque pensando assim, igual você falou, não envolve só o paciente, envolve, assim, toda uma didática na qual você tem que dar mais atenção para que aquele problema não volte a retornar, né? Realmente, a atenção, ela é redobrada. Mas eu imagino que a gratificação também desses casos deve ser algo muito bom, assim, pro profissional, né? Agora conta um pouquinho pra gente sobre quais foram os momentos mais gratificantes, assim. O momento mais gratificante é quando você consegue resolver um problema de um paciente. Por exemplo, em caso de dor, o paciente chega ali desesperado no consultório com dor de dente, e aí você consegue resolver e aliviar essa dor, e o paciente pode ir para casa sem dor. É muito gostoso, é muito gratificante a gente ver isso. Falando um pouquinho agora sobre especialização após a faculdade, depois de formar, como que você escolheu a área que você queria atuar? Durante a faculdade, assim, você já tinha certeza de que você queria atuar naquela área, na qual a área que você atua hoje, ou essa ideia, assim, veio mais para frente? Durante toda a faculdade, né, a partir do momento que eu comecei a ter contato com as matérias mais específicas da odontologia, eu comecei a me apaixonar pela prótese e pela dentística. E eu gostava muito dessa parte. E aí eu formei e eu tinha aquela certeza de que eu queria me especializar em prótese ou em dentística. E aí eu achei uma especialização que tinha as duas coisas, prótese e dentística, e eu resolvi fazer. Só que, quando eu finalizei a especialização, não quando eu finalizei, quando eu estava perto de finalizar, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria para mim, que eu não estava feliz nessa área. E aí eu fiquei frustrada e decidi. E aí comecei, né, a pensar o que eu podia fazer e tudo. Decidi fazer um curso de harmonização facial. E aí o primeiro curso que eu fiz, eu fiquei apaixonada. Eu amei o curso. E aí eu comecei a fazer cada vez mais cursos, e a cada curso que eu ia fazendo, eu ia gostando mais. E hoje eu tô totalmente nessa área. Então eu só atendo a área da harmonização facial. Eu tô muito satisfeita, muito feliz, e foi assim a melhor escolha que eu fiz. A questão da especialização, ela é algo, assim, que pega muito, assim, após a faculdade, né? Porque você forma e aí você fica pensando, gente, e agora? Aonde eu vou me especializar? Qual a área que eu quero atuar, assim? Porque nós saímos da faculdade meio perdidos em saber como iremos atuar, em quê. Então, eu acho que, assim, que bom que você conseguiu achar uma área que te. Porque além de tudo, além de você trabalhar, você tem que ser feliz naquilo que você faz, né? Então, que bom que você encontrou uma área onde você se sente realizada, onde você se sente bem, né? Porque além disso tudo, é uma coisa que você vai fazer todos os dias na sua vida. Então, eu acho que é muito importante a pessoa fazer aquilo que ela realmente gosta, né? Vamos falar um pouquinho também agora sobre quais são as habilidades que você vê que um dentista tem que ter. Mas eu digo assim, pensando não só nas habilidades físicas, práticas ali na hora, eu falo mais assim, quais são as habilidades gerais mesmo que você tem que ter, emocional, o que um dentista tem que ter para que ele seja um profissional de destaque. As habilidades que eu vejo mais importantes para um dentista, né? Além de toda a parte técnica, você saber fazer o que tem que ser feito ali, né? A restauração, uma extração, prótese, além de saber toda essa parte técnica, eu acho que é muito importante também saber vender, saber gerenciar um negócio, né? Que são coisas que a gente não aprende na faculdade. Eu acho que isso é muito importante. E também o dentista tem que ser humano, ter empatia. E a cada paciente ali que você está atendendo, você tem que imaginar que você está atendendo alguém da sua família. Então você tem que se doar totalmente ali e fazer sempre o seu melhor a cada paciente atendido. Isso que você falou realmente é muito importante. Hoje em dia, algumas habilidades que são exigidas assim profissionalmente, nós não aprendemos na faculdade, que é exatamente é,
exatamente a parte da humanidade, ser humano, se colocar no lugar do próximo. Isso realmente é um diferencial assim na profissão. Nós sabemos também que a área da saúde é uma área onde a gente tem que estar sempre se atualizando sobre, sempre buscando por novos aprendizados. Como que você se mantém atualizada dentro dessa profissão? Eu me mantenho atualizada fazendo cursos, workshop, pesquisando, lendo artigo, acompanhando profissionais da área no Instagram. Hoje em dia, a globalização ela facilita muito para quem tem que estar sempre atualizando ali os conhecimentos, né? A gente pode estar sempre procurando a ajuda da internet, igual você falou, lendo artigos, seguindo outras pessoas no Instagram, em qualquer outra rede social que falam sobre o mesmo assunto que a gente gosta de saber. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que você conquista a confiança, como que você fideliza os seus pacientes assim. Para eu conseguir conquistar uma relação de confiança com o meu paciente, eu tento sempre ser o mais transparente possível. Então, eu converso muito com o meu paciente, eu explico todo o plano de tratamento, explico etapa por etapa que vai ser feito, eu falo sobre as possíveis intercorrências que podem acontecer. Então, eu sou muito sincera, eu converso muito e eu estou sempre disponível para o meu paciente. Todos os meus pacientes têm meu número. Então, após o procedimento, eu mantenho contato ali o tempo todo com o paciente, perguntando como ele tá, peço para mandar foto. Então, eu acompanho ali o paciente, né, o tempo todo, para o paciente sentir aquela confiança, sentir que eu estou ali com ele e que eu estou disposta a ajudar a qualquer momento. Você comentou com a gente que hoje em dia você é especializada na harmonização facial. E qual é o medo do paciente quando ele chega no seu consultório? O que é a maior queixa que você vem escutando assim diariamente das pessoas? Hoje em dia, que eu trabalho só com harmonização, então, todos os meus pacientes, a maior preocupação deles é o resultado artificial. Então, todos que chegam no consultório a primeira vez, né, que ainda não conhecem meu trabalho, que chegam para fazer o primeiro procedimento ali, tem muito medo do resultado artificial. Então, fica ali o tempo todo, mas não vai ficar artificial, não vai ficar exagerado. Então, acho que o maior medo hoje, dos pacientes que eu atendo hoje, é o medo do resultado artificial e exagerado. A harmonização facial hoje, ela é uma área que, assim, que cresce muito. E, às vezes, assim, cabe o bom senso do paciente e o bom senso também do profissional, de avisar que aquele procedimento não vai ficar legal, ou que aquela quantidade desejada pelo paciente não é adequada. Então, assim, o que eu acho, né, assim, vendo do meu ponto de vista, eu acho que o próprio profissional tem que virar e avisar o paciente, olha, isso aqui não vai ficar legal, isso aqui vai ficar exagerado, porque igual você falou, né? A gente tem que ter essa questão também da humanidade. Você não pode fazer algo para a pessoa onde você vai ver que vai comprometer a saúde, vai comprometer esteticamente. Eu creio que para lidar assim com esse tipo de paciente você vai ter que ter muito mais paciência, conversar mesmo, né? Conta um pouquinho pra gente como que você lida assim quando você se depara com um paciente que acompanha muito as redes sociais, que vê muita coisa assim, muita coisa, digamos assim, mirabolante de outros profissionais. E para eu lidar com esse tipo de paciente que fica ansioso, com medo, é diante de muita conversa e explicação. Igual eu falei, eu explico todo o plano de tratamento, eu mostro fotos de procedimentos que eu já fiz, mostro feedbacks de outros pacientes que também chegaram com medo e depois viram, né, que foi tranquilo. Então, eu mostro tudo isso e eu converso muito e tento tranquilizar o paciente. Isso tudo que você falou acaba fidelizando também o paciente, né? Cria mais confiança. Agora que nós já estamos finalizando a nossa entrevista, eu queria que você desse um conselho para todas as pessoas que estão escutando aqui o nosso podcast. Qual o conselho que você daria para que a gente também possa se tornar um profissional de sucesso, assim como você se tornou? O conselho que eu daria hoje para quem está iniciando é estudar muito, fazer cursos, se empenhar durante toda a faculdade, participar de congressos, participar de ligas acadêmicas, tudo que tiver na faculdade, participa, aproveita.
estuda muito, suga ao máximo do professor, faz muita pergunta, anota tudo. E quando formar, não desistir, porque assim, quando a gente acaba de formar, o mercado está muito triste para o recém-formado. Então, dá vontade de desistir, mas não desista, porque depois dá certo, tá? Se você persistir, estudar, correr atrás, no final dá tudo certo. Então é isso, não desista, estuda bastante e suga ao máximo da faculdade, do professor. E é isso. Isso mesmo, Pamela. A faculdade é um ambiente onde, assim, sabendo aproveitar ao máximo, a gente consegue evoluir bastante ali nesse ambiente, né? E realmente o maior medo, assim como eu já falei anteriormente, é o medo, assim, do recém-formado, o medo de não ter campo, né, local de trabalho, mas assim, tudo com persistência e foco, creio que dá certo, igual você falou, é muita gente que sai da faculdade e acaba desistindo por não ter persistido mais um pouco, né? E assim, ninguém sai da faculdade já tendo milhares de pacientes. Então é tudo uma questão de você conquistar mesmo, igual nós conversamos aqui, conquistar a fidelidade do cliente, a confiança, que é muito importante quando nós estamos falando, principalmente de uma área assim, de harmonização facial, onde você lida com a pessoa assim. Geralmente, a pessoa que está fazendo um procedimento de harmonização facial, ela já chega ali no seu consultório queixando de algo, né? Então, conquistar a confiança dessa pessoa para que você mostre para essa pessoa mesmo que ela vai sair dali do seu consultório melhor do que ela chegou é realmente muito importante. E tem, assim, alguma coisa que você fala assim, nossa, isso eu queria ter aprendido antes, isso eu acho que era importante eu ter aprendido assim na faculdade e que você teve que aprender depois de já atuando assim, depois de já formada. Realmente, essa área de gestão financeira, ela faz toda a diferença, né? Porque uma pessoa que sabe administrar bem, ela se dá bem melhor também. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês é que essa área, assim, de rede social, hoje em dia, muitos dos seus pacientes devem vir, assim, né, por rede social. Então, é muito importante manter a rede social com, com postagens adequadas, postagens sérias que mostrem realmente o trabalho, né? Agora a gente vai finalizar com a nossa última perguntinha. Qual que é o legado assim que você quer deixar da odontologia? O que você, assim, quando a gente pensar assim, nossa, doutora Pamela, qual que é o legado que você quer deixar? O legado que eu gostaria de deixar é de uma odontologia séria, honesta, né? Que tenha compromisso com o paciente, que seja honesto e transparente com o paciente. Pamela, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que assim foi de um enorme aprendizado ter feito esse bate-papo aqui com você. Com certeza, todo mundo que está ouvindo aí aprendeu bastante. Durante aqui a nossa entrevista. A gente percebeu que às vezes não é só o que se aprende na faculdade que é importante, né? Muitas das coisas às vezes a gente aprende depois de formado. Conversamos também sobre o medo do recém-formado, de não ter local de atuação, da persistência que é importante ter, sim, porque nem tudo vai acontecer assim na hora que você formou. Foi muito importante de ter falado sobre isso, porque muitas pessoas já saem da faculdade e acabam desistindo, porque se depara ali com um mercado de trabalho difícil, competitivo. Muito importante também, igual falamos aí, é muito importante você ter o seu diferencial, né? E ir em busca de cursos, especializações. É muito importante isso também. Então, assim, o que a gente quer deixar mesmo com essa entrevista é igual você falou aí, por último. Uma odontologia séria, responsável, aonde os dentistas cumpram com os papéis deles, assim, de forma adequada e responsável mesmo. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham tirado algum aproveitamento aí dessa entrevista. Até a próxima.